de número 1, em nome de Jesus. Encontrou, diga amém. Encontrou, espera um pouco. Mateus 23. Primeiro livro do Novo Testamento. Amém? A partir do verso de número 1. Eu creio que Deus nessa noite irá falar com a tua vida. Assim como eu creio que já falou através do louvor, assim como eu creio que já falou aqui através das orações que foram feitas na abertura do culto, quando o presbítero Manuel abria, eu senti Deus falando ao teu coração, e eu tenho certeza absoluta que Deus continuará falando. E quando Deus fala, alguma coisa diferente tem que acontecer na tua vida. Onde você encontrou agora? Mateus 23, a partir do verso número 1. Eu estou feliz hoje porque eu sei que Deus, com o tempo, bastante pessoas vieram, né? Muitas pessoas vieram. Vai chegar um dia que nós vamos ter tanta preocupação, né, com o número de pessoas, porque a gente vai ter que colocar mais cadeias. Mas você já é um campeão de estar aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Mateus 23, verso 1, diz o seguinte: então falou Jesus às multidões e aos discípulos, e os escribas e fariseus estão assentados à cadeira de Moisés. Portanto, observai e fazer tudo o que vos disserem, mas não procedais conforme com as suas obras, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com dedo querem movê-los. Tudo o que fazem é a fim de serem vistos pelos homens. Alargam os seus filactérios e encompridam as franjas das suas vestes. Amam os primeiros lugares na ceia e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados rabi pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados rabi, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso pai, pois um só é o vosso pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados mestres, pois um só é o vosso mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Pois a quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? Versículo de número 12, mais uma vez. Pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Amém? Fecha os teus olhos por um instante em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Ele quer falar contigo nesta noite. Eu tenho certeza que através dessa mensagem, Deus quer confrontar algumas áreas da sua vida que talvez muitas das vezes você não deixa ser confrontada. Mas Deus, nessa noite, em nome de Jesus, Ele quer adentrar o teu coração. A palavra do Senhor, ela penetra e ela faz divisão entre a alma e o espírito, ela faz divisão entre juntas e medulas, e nessa noite Deus quer falar o teu coração. Peça a Deus em nome de Jesus. Deus querido, Deus amado, Deus de glória, Deus de vitória, Deus de misericórdia. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nesta noite, firmado na tua palavra, firmado na tua verdade, firmado que o Senhor é o Deus fiel, o Senhor vela para a tua palavra cumprir. Nesta noite, em nome de Jesus, eu entrego o teu altar cada vida que aqui está. Peço ao Senhor por misericórdia, fala o nosso coração, fala na nossa vida, enche a nossa vida de graça, de unção nessa noite, e que nessa noite nós possamos sair daqui, Senhor, renovados, restaurados, avivados para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar glorificando a Deus. Sinta-se em liberdade na presença do Senhor para adorar a Deus nessa noite.
Aleluia! Será que você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia! Está fazendo um pouco de frio lá fora, mas o frio não pode ser frio, não. O culto aqui está quente, em nome de Jesus. O culto aqui está cheio de unção. Esse lugar é glória, em nome de Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 23, a partir do verso de número 1, encerrando ali essa leitura do versículo de número 12, nós lemos que Jesus Cristo estava censurando os escribas e os fariseus. Jesus Cristo, certa feita, começando ali, pregando para as demais pessoas, para o povo que escutava e também para os discípulos, ele estava lançando uma palavra que até mesmo para muitos era uma palavra dura de se ouvir, que até mesmo para muitos era uma palavra dura até mesmo de receber, mas tudo aquilo que Jesus Cristo transmitia, por mais que às vezes as pessoas naquele determinado achassem um pouco pesado e falassem, olha, isso aí entrou em conflito com a minha vida, eu tenho certeza absoluta que o que valia não era o início, mas sim o final dessa pessoa, porque o que vale na vida de um homem e o que vale na vida de uma mulher não é somente o seu começo. Algumas pessoas que gostam de dizer que quando se começa, tudo aquilo que se começa bem, terminará bem. Eu conheço pessoas, irmãos, que começaram muito bem a sua caminhada cristã, mas com o passar do tempo deixaram as coisas passar, deixaram as coisas ir caminhando a seu bel prazer, e o seu fim foi um fim doloroso, o seu fim foi um fim árduo, o seu fim foi um fim que não foi um pouco muito compensador. Mas eu conheço pessoas também que começaram até mesmo errando, mas no meio da sua caminhada entenderam através daquilo que Jesus Cristo falou, entenderam através daquilo que a palavra de Deus estava falando, qual era o seu significado que representava para si, e o seu fim foi um fim sobremaneira excelente. Então quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, por mais que Deus ele queira tocar em algumas áreas da sua vida, e você possa até mesmo pensar, meu Deus, está tocando aí quanto tempo eu errei, deixa eu dizer algo para você, o importante para Deus não é como se começa, mas é como se termina, e nesta noite você vai terminar este culto, e eu tenho certeza que vai terminar este ano, vai terminar a sua vida em glória e debaixo da vitória de Deus, em nome de Jesus. Quando Jesus Cristo estava dizendo, ele estava proferindo essas palavras ali para os homens que estavam ouvindo, ele começou a dizer, olha, existem nos seus meios aí, existem pessoas que estão ensinando vocês, os escribas e os fariseus, ou seja, os dotados, os estudados, aqueles que estão assentados na cadeira de Moisés, essas pessoas, elas estão ensinando vocês até mesmo algo que é direito, estão ensinando para você até mesmo algo que é reto, estão ensinando para você até mesmo algo que é para você seguir, mas de maneira nenhuma você siga o exemplo que eles estão seguindo. Quando Jesus Cristo estava dizendo acerca dos escribas e dos fariseus para o povo ouvir, para os discípulos ouvir, Jesus Cristo estava querendo dizer o seguinte, olha, o conselho que eles te dão é muito bom, aquilo que eles estão falando para você é bom demais, mas preste atenção numa coisa, a vida deles não estão condizendo com aquilo que estão pregando. Ele começa a censurar os escribas e ele começa a censurar os fariseus. Ele começa a dizer, olha, estão em posição de destaque porque quem deixou a cadeira foi Moisés. Eles estão no lugar de Moisés, então você deve ouvir o que eles estão dizendo. Quando nós olhamos essa passagem, quando nós olhamos essa palavra, nós vamos ver que Jesus Cristo estava dizendo ali para aquele povo, olha, o que vale não é somente que se profere pelos lábios, o que vale não é somente aquilo que você professa com a sua boca, mas o que vale para Deus é a sua atitude através daquilo que você professa. Essa noite, em nome de Jesus, nós iremos pregar uma palavra, estamos pregando uma palavra que se você quiser ser abençoado, você vai tomar para si e vai dizer, Senhor, eu não quero ser só ouvinte, eu não quero ser somente aquele que professa, mas eu quero ser também aquele que vive, porque aquele que vive a sua palavra vai receber da parte do Senhor bênçãos sem medida. Quando Jesus Cristo começa a dizer acerca dos escribas, acerca dos fariseus, ele começa a dar um exemplo acerca desses homens, ele começa a dizer o seguinte, olha, esses homens, eles
eles adoram receber o convite para ir uma ceia. Não tem nenhuma ceia que eles faltam, ou seja, eles adoram estar em festa. Esses homens, eles assentam nas primeiras cadeiras da sinagoga. Esses homens, tudo que eles fazem, eles pregam, muitas das vezes parece até ser correto demais, mas atam fardos que são difíceis de carregar, atam fardos que são difíceis até mesmo de se levar. Quando Jesus Cristo estava dizendo, ele estava dizendo o seguinte: olha, a cobrança deles acerca do povo parece ser uma coisa muito pesada, muito boa, mas ao mesmo tempo eles não movem um dedo para mudar a sua vida. E quando é esse texto, ou seja, parte desse texto no versículo de número 12, algo que me chama a atenção é a maneira que Jesus encerra essa conversa. Não que o texto ali se encerrou, mas ali o corpo deste sermão, ele fala no versículo de número 2 o seguinte: olha, deixa eu dizer algo para você, aquele que se exaltar, ou seja, aquele que quiser fazer para crescer, aquele que quiser mostrar que é alguma coisa, certamente ele será humilhado diante de muitas pessoas, ele certamente será envergonhado diante de muitas pessoas. Aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar com certeza será exaltado em nome de Jesus. Aquele que se humilhar com certeza vai ser exaltado por Deus. E nesta noite, em nome de Jesus, eu quero pregar dentro deste tema, confrontando as partes incontestáveis da alma, ou seja, indo até onde ninguém vai, indo até onde ninguém gosta de ser tocado. Esta manhã, quando nós ensinávamos na escola bíblica dominical, teve algo que me chamou a atenção, foi quando nós estávamos falando sobre o Espírito Santo de Deus, sobre a obra do Espírito Santo de Deus, sobre o que o Espírito Santo de Deus pode fazer. E quando nós estávamos dando esse estudo, a irmã da igreja de aula dos adolescentes estava na classe, ela falou algo tremendo, algo que me chamou o coração. Ela disse o seguinte: olha, muitas das vezes a gente fala acerca da obra de Deus, muitas vezes a gente fala acerca de aceitar Jesus. Salvação muitas das vezes é independente daquilo que a pessoa quer para a sua vida acerca de mudança. E quando ela dizia acerca disso, ela falava o seguinte: olha, existem pessoas que querem ter um trabalho, mas de Deus na sua vida através de gaveta, ou seja, coloca ali a sua vida como se fosse um móvel, uma estante, ou seja, vai abrindo gaveta por gaveta e vem e fala: olha, Senhor, o Senhor trabalha aqui, opera dentro dessa gaveta aqui, essa parte da minha vida que o Senhor pode fazer, essa parte da minha vida que o Senhor pode trabalhar, essa parte da minha vida que o Senhor pode agir, essa parte da minha vida que o Senhor pode fazer. Mas quando chega naquela gaveta do coração, ou seja, aquela lá que vai ferir o ego, ou seja, aquela lá que vai confrontar, aquela lá que vai bater de frente, muitas das vezes a pessoa, ela pega e ela diz o seguinte: não, Jesus, essa aqui vai ficar de lado, essa aqui agora eu não estou preparado para isso, agora não, Jesus, isso aqui eu deixo para depois. Existem muitas áreas da nossa vida que é para ser confrontadas com a palavra de Deus, mas muitas das vezes nós não deixamos. E uma das coisas que são para serem confrontadas com a palavra de Deus, uma das coisas que é muito importante é a questão do nosso ego, ou seja, a questão do nosso eu. Jesus Cristo, quando estava dizendo para os fariseus, Jesus Cristo, quando estava dizendo acerca dos escribas, acerca daqueles homens que ensinavam, Jesus estava dizendo: olha, deixa eu dizer algo para vocês, o que é importante não é que vocês venham ser exaltados no meio do corpo, o que é importante é a minha glória ser manifesta na sua vida, o que é importante não é as pessoas baterem a mão nas suas costas e reconhecer o seu trabalho, mas o que é importante é você ser exaltado pela minha pessoa, em nome de Jesus. Jesus estava dizendo aquilo para aqueles homens. Quando nós olhamos, irmãos, há muitos momentos da nossa vida que nós não deixamos Deus trabalhar juntos nessa área. Todo mundo quer ter razão, todo mundo quer ser maior que todo mundo, principalmente no âmbito familiar. Muitas das vezes é difícil dar o braço a torcer, muitas das vezes é difícil até mesmo suportar algumas humilhações. Tem momentos na nossa vida que a gente até questiona a Deus e fala: Senhor, mas ser crente será que é ser humilhado, Senhor? Senhor,
Ser crente, será que é passar por humilhação? Eu aprendi que ser crente é viver uma vida de vitória. Realmente, irmão, ser crente é viver uma vida de vitória, porque você não é vencedor, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas há momentos da nossa vida, irmão, que é momento de confronto, é momento de encontro, é momento da gente olhar para nós mesmos e pensar no seguinte: olha, será que eu estou caminhando da maneira certa? Será que eu estou andando da maneira correta? Será que eu não preciso crescer um pouco mais na fé, para que a obra de Deus venha ser manifesta na minha vida? E muitas das vezes nós achamos que nós já estamos num topo e nós não precisamos crescer mais. Nós já estamos num topo e nós não precisamos aprender mais. Nós já chegamos num ponto crucial das coisas e pensamos: olha, eu estou abençoado, eu já recebi a vitória. Eu conheço pessoas, irmãos, que têm ido por caminhos tortuosos em pensar que não precisam aprender mais. Eu conheço pessoas que estão indo por caminhos de abismo por pensar que não precisam aprender mais. Sentaram tanto para ensinar, que no dia que tiveram que sentar para aprender, não aceitaram muitas das vezes que algumas coisas que estavam fazendo errado. Graças a Deus aqui na igreja eu não passo por isso, mas eu conheço pessoas que têm passado por isso. O maior confronto na vida do ser humano é o ser humano entender que tem muitas das vezes que ele tem que abaixar a cabeça e entender que no momento certo Deus vai exaltá-lo na terra dos viventes. Há um tempo atrás, irmão, eu tive uma pessoa que caminhou muito perto de mim, deve ter uns 2 anos mais ou menos. E essa pessoa, ela ficou mais ou menos uns 4 meses comigo. Tinha pouco tempo que ela tinha vindo do mundo, pouco tempo que ela tinha reconciliado com o Senhor Jesus. Às vezes a gente até recebe a pessoa sem saber parte da história, e às vezes quebra a cara com isso. Aí a pessoa um dia me cercou e falou: pastor, eu já estou indo na igreja há tanto tempo já tenho mais ou menos uns 6 meses. E até hoje, pastor, eu fui convidado para pregar lá na sede. Aí um dia ele chegou para mim: meu pastor, estou na igreja há tanto tempo já, e até hoje o pastor não me separou para me consagrar pastor. E a pessoa falava isso direto. Chegou um dia que eu olhei para Nação: rapaz, tem momentos na nossa vida que a gente precisa primeiro escutar para depois a gente transmitir. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa crescer primeiro para depois a gente abençoar e transmitir crescimento para as outras pessoas. Nós vivemos uma época em que todos nós procuramos o caminho do evangelho, o caminho da facilidade, irmão. E é um preço a ser pago para subir em cima do altar de uma igreja. Há um preço a ser pago para fazer a obra de Deus. Há um preço a ser pago para você exercer o cargo na igreja. Havia uma época, irmão, para se levantar alguém a pastor, muitas das vezes demorava anos e a pessoa era observada. Hoje em dia não, hoje em dia as coisas são instantâneas. Quando a pessoa não aceita mais a repreensão do pastor, ela sai da igreja e ela abre a igreja lá do outro lado, ela abre a igreja lá na outra esquina. Aí a pessoa pensa e ele fala assim: o evangelho está crescendo. Não, muitas das vezes é porque ele não aceitou a disciplina, não aceitou ser disciplinado. E quando eu olhava para essa pessoa, eu conversava com ele e falava: olha, rapaz, não é momento, até que um dia ele cansou de ouvir isso e ele foi embora. Ele largou e falou: olha, não serve mais. E hoje eu vejo, e eu fico até um pouco com pena, porque quando eu olho, eu vejo que essa pessoa está mais no mundo do que dentro da igreja. Algumas pessoas até perguntaram depois: quando o camarada estava com você, ele estava fazendo a obra; quando o camarada estava com você, ele estava do lado; quando o camarada estava com você, ele estava crescendo, e agora não está mais. Eu não falo isso para exaltar a igreja, mas muitas das vezes a gente tem que observar. Há coisas na nossa vida, irmão, que é preciso primeiro a gente abaixar a cabeça e dizer: Senhor, é momento de eu ser um Eliseu, porque se eu for um Eliseu, um dia eu vou chegar na posição de Elias, mas quando eu chegar na posição de Elias, eu vou chegar na posição de Elias com unção dobrada na minha vida, em nome de Jesus. Há um crescimento que algo se chama bambu, irmão. O bambu ele cresce da seguinte forma: daqui a pouquinho você vai entender o que eu quero dizer com isso. Aonde nasce bambu, terreno que nasce bambu, irmão, não serve depois para mais nada. É até difícil você arrancar, tem que cavar, porque o bambu vai matando o terreno. Ele cresce mais para baixo do que para cima. Bambuzal é desse jeito. Faz aquelas coceiras que não tem jeito de tirar, só com trator.
E tem momento da nossa vida que nós temos que entender que nós temos que ser igual bambu, irmão. Parece que a gente não está nem crescendo, mas na hora que a gente começar a crescer, a nossa raiz já está lá embaixo. Sabe o que é isso? A raiz está tão profunda que Satanás vai tentar arrancar. O inimigo vai levantar contra a tua vida. O inimigo vai tentar colocar você contra a parede. Mas você vai dizer: eu sou firme porque eu sou estruturado na palavra de Deus. Eu sou firme porque eu sou estruturado no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A verdade que todo mundo ia ser Eliseu, depois do dia do redemoinho levou o profeta. A verdade que todo mundo ia ser Eliseu, depois que ele atravessa o Jordão e amaldiçoou aqueles jovens que estavam contra ele, ele viu o milagre acontecendo, porque ele viu que a mão de Deus era com ele. É verdade que todo mundo ia ser um Eliseu, no momento em que as pessoas estão vendo os milagres acontecendo, mas no momento da nossa vida, irmão, que tem que ser um Eliseu carregador de pasta. Sabe o que é isso? A gente tem que entender que tem momento que é momento de nós sentados, ouvimos Deus falar, mas na hora que nós estivemos preparados, Deus poderá trazer essa nossa vida. Eu preciso aprender mais, eu preciso crescer mais, todos nós precisamos crescer mais. E tem momentos da nossa vida que nós temos que entender isso. O primeiro confronto que a gente tem que trazer da nossa vida para nós sermos bem-sucedidos é o confronto com nós mesmos, com o nosso próprio ego, vencer a nós mesmos, para nós dizermos o seguinte: olha, Senhor, verdadeiramente, eu estou vendo que está se cumprindo o que está escrito na tua palavra: os humilhados serão exaltados. Estou colocando você contra a parede, irmão. Não tenta fazer justiça com a própria mão, não. Veja que Jesus é que vai te salvar. Estou querendo te humilhar aonde você anda, aonde você passa. Fique tranquilo, irmão. O tempo vai dizer verdadeiramente que você é. Estão tentando jogar você para baixo, irmão. Não tenta agir com as próprias mãos, não. Creia que lá no céu tem um Deus que te ouve. Quando ele te ouve lá, através do Espírito Santo de Deus, o milagre dele materializa aqui na terra, em nome de Jesus. Estão se afrontando em alguma área da tua vida, fique tranquilo, irmão. O maior justiceiro que existe é o Espírito Santo de Deus, é Deus. Ele faz justiça. Aquele que mais opera justiça é Deus, porque Ele é justo. E tem determinado momento da nossa vida que a gente fala para dar satisfação do diabo. Um dia eu estava falando com uma pessoa, a pessoa chegou para mim e falou: pastor, mas falaram isso e isso de mim. Eu vou resolver, pastor, tem que ir lá, eu vou botar o dedo para a pessoa, eu vou falar: irmão, fica tranquilo, irmão. Se humilhe debaixo das potentes mãos do seu Deus, que no teu fim ele vai te afrontar. É o que a palavra do Senhor está ensinando. É o que a palavra do Senhor está ensinando. E ele vai dizer o seguinte, irmão: a palavra do Senhor lá em Miqueias, no capítulo de número 6, no versículo de número 8, ele lança uma palavra tremenda para o seu povo. Ele diz o seguinte: olha, vocês querem ser abençoados? A primeira coisa que vocês têm que fazer é a seguinte: vocês têm que amar a justiça. Ou seja, tem que amar a justiça, tem que ser justo, não é puxar só para o seu lado, não é puxar só para o lado que você mais agrada. Primeira coisa é ser justo. A segunda é você ser benigno, ou seja, amar a benignidade. E a terceira coisa, a principal, é andar humildemente com Deus. Aí tem hora que a gente vira e fala assim: meu Deus, mas andar humildemente. Eu estou vendo pessoas falando de poder aqui, eu estou vendo pessoas falando de poder ali, eu estou vendo pessoas falando que a gente tem que afrontar o diabo, eu estou vendo pessoas falando que a gente tem que levantar e tem que fazer isso. Então o diabo você pode resistir, que ele vai fugir de nós, mas tem momento na nossa vida, irmão, que nós temos que rejeitar o desejo da carne para nós sermos abençoados do Espírito. A gente entendeu: olha, Senhor, eu tenho que andar em humildade. Primeira coisa que o crente tem que entender, que ele tem que ser humilde. Diz para a pessoa que está do seu lado: irmão, você tem sido humilde? Você tem sido humilde? Humilde para reconhecer seus erros? Humilde para reconhecer seus atos? Fala com ele: você tem sido humilde? Fato é, você tem andado com Deus, mas você tem sido humilde. Aleluia! Sabe o que eu quero dizer para você, irmão? Vale muito quando a glória desce lá de cima. O
O que eu quero dizer para você é que vale muito quanto tempo você abençoa. Muitas das vezes, quando nós recebemos elogios demais, a gente pensa que a gente está bem, né, irmão? Glória. Quando a gente está recebendo elogio demais, é o momento que a gente mais se alegra. Fulano elogiou, Ciclano elogiou, Fulano falou que eu sou uma bênção. Aí às vezes a gente enche história. Ouvir elogio é bom, irmão, porque ganhar só pedrada é ruim demais. Eu me considero assim. Ganhar só pedrada é difícil demais. Joga a estima do cara mais baixa do que tudo. Não é? A autoestima dele vai lá no chão. Mas tem momentos na nossa vida que o excesso de elogios nos faz inchar, nos faz crescer. E nós temos que tomar cuidado, porque isso sempre conflito com o nosso próprio ego. Porque ninguém gosta de levar pedrada. Mas tem momentos na nossa vida que nós estamos levando pedrada, não é porque nós estamos errados, não. Tem momentos na nossa vida que nós estamos levando pedrada porque nós estamos dando fruto para a glória de Deus. Satanás não gosta de você dar fruto, irmão. Satanás não gosta de você ser frutífero. Presta atenção, nós estamos vivendo na época das mangas. Outro dia a Rosa levou uma sacola de manga lá em casa, ô maravilha. Fizemos um suco abençoado, chutamos muita manga. Foi uma bênção. Mas quando você olha para o pé de manga, irmão, você vê que ninguém dá certo para ele o ano inteiro. Quando você olha para o pé de manga, todo mundo só reclama das folhas que ele joga no chão e ele tem que varrer. Mas quando é a época que ele começa a dar manga, é a época que ele começa a levar pedrada. Aí chega o menino, passa o menino na rua, né? Eu trabalhei perto de um sítio uma vez que eu via o dia inteiro. Passava o menino na rua e jogava uma pedrada. Passava outro e jogava uma pedrada. Aí de repente passava um com um pedaço de pau e começava a bater. Aí tinha um que falava, não vou bater nem dar pedrada, eu subia lá em cima e sacudia. Aí eu ficava olhando e falava, esse pé de manga está sofrendo, irmão. Mas tem momento na nossa vida, irmão, que Satanás levanta para te sacudir, para jogar você por terra, para poder. Não é porque você está dando errado, não é porque você está dando fruto na presença de Deus. Quando tudo está só elogio, não tem um negócio errado. Quando tudo está só elogio, tem alguma coisa errada acontecendo. Eu já não me caio mais de elogio, irmão. Eu já não caio mais nessa conversa. Tinha uma pessoa que chegava para mim e falou assim, pastor, mas o Senhor é aquele. É bom ouvir isso, irmão, isso levanta a gente. Mas pastor, o Senhor é que é melhor do mundo, pastor. Eu nunca congreguei com a igreja boa igual a igreja do Senhor. E quando a pessoa falou isso, eu fui olhar o currículo, ela tinha congregado em mais de 10. Tinha de uma. E mais de 10 em pouco tempo. E algumas eram até proibidas de entrar. Pastor, nunca vi um pastor tão bom igual o Senhor. Para muitos eu poderia levantar e falar, olha, eu estou sendo abençoado demais. Até uma ovelha que já passou pelas igrejas, eu estou me chamando abençoado. Foi até o dia que eu confrontei com a decisão dessa pessoa. Foi até o dia que eu desbordei de algo que essa pessoa estava vivendo. Algo que estava acontecendo na sua vida. Aí eu, do melhor pastor, passei para ser o pior. Aí eu acho que dos 10 que ela já passou, foi na último na lista. Aí eu falei, glória a Jesus, né? De repente, talvez eu no meio de todos, eu fui o único que tive coragem de contar o dele e falar. E eu não tenho vergonha de fazer isso. Temos compromisso com essa palavra. A palavra de Deus nos diz que o apóstolo Paulo ele estava andando numa certa cidade e começou a levantar uma menina que tinha um espírito de adivinhação. Essa menina tinha um espírito de adivinhação e ela andou perturbando o apóstolo Paulo por vários dias. Olha, vejo que esse homem que anda ali pregando, vejo que vocês são verdadeiramente santos homens de Deus. Vocês são santos. Quando a palavra de Deus estava falando a respeito disso, que nós vamos orar, irmão. Tem gente que gosta de entrevistar demônio, tem gente que gosta de fazer muita coisa para dizer, eu tenho poder ali, eu tenho domínio. Talvez o apóstolo Paulo poderia olhar para si e virar e falar assim, opa, tem um demônio, tá? Entendendo que eu sou de Deus. Porque o espírito de adivinhação estava falando verdade, ele era de Deus. Eles estavam pregando a salvação. O espírito de adivinhação estava dizendo que eles eram. Eles poderiam olhar e falar, eu sei que é demônio, mas o teu demônio está reconhecendo o meu poder. A Bíblia Sagrada nos diz que o apóstolo Paulo foi perturbado por vários dias com isso. Mas chegou o dia que ele pôs a mão e expulsou aquele espírito de adivinhação daquela mulher. Tem momento na nossa vida, irmão, que é momento a gente agir, é momento a gente crescer e achar que está bem.
Quando a gente senta na torre do palácio e fala, eu sou rei, eu não sou mais um guerreiro, é o momento que a gente tem que mais vigiar. Quando nós sentamos lá em cima, lá no terraço do palácio, ou quando nós estamos sentados na cadeira pensando, aqui eu sou rei, aqui eu estou comandando, aqui eu que estou em cima de tudo, aqui tem gente ao meu comando, e a pessoa deixa de ir para a guerra, muitas das vezes acontece o que aconteceu com Davi, ele cai, e quando a pessoa cai, ela tem que reconhecer que ele tem que se humilhar cada dia mais e mais na presença de Deus. O primeiro confronto, irmão, a gente entender que muitas das vezes, irmão, a gente tem que aceitar muita humilhação. Quantos de nós já passamos humilhação no meio da família? Quantos de nós já passamos por humilhação no ambiente de trabalho, irmão? Houve um período da minha vida, irmão, que eu passei tanta humilhação naquele lugar, onde eu trabalhava, que chegou o momento que eu já não tinha prazer de ir trabalhar. Mas eu tinha que ir. Eu tinha que ir naquele lugar. Já não tinha prazer. Mas não era por preguiça ou por vontade de não fazer o que eu estava fazendo, não. Mas é pelo fato de muitas humilhações. As pessoas colhiam o conselho de um macumbeiro, mas não colhiam o conselho de uma pessoa de Deus. As pessoas honravam a palavra de Deus e aceitavam tudo enquanto era porcaria dentro do ambiente de trabalho. E muitas das vezes eu tive que aguentar na casa. Muitas das vezes eu tive que somente ir para a oração. Muitas das vezes eu tive que somente abaixar a cabeça. Mas no momento que eu abaixava a minha cabeça, eu tenho certeza que Deus se levantava do trono ao meu favor. Chegou um momento que no dia que eu falei que não dava mais, eles até falaram, não, nós estávamos pensando que eu mandar embora, não, mas eu estava pensando em conversar sobre isso, foi um choque para a pessoa, ela não queria perder, se perdeu mais uns 4 meses lá naquele lugar, mas a pessoa viu que verdadeiramente Deus estava exaltando na terra dos crentes. Passando um milagre, irmão, fica tranquilo. Deus vai te exaltar. Vire para a pessoa que está do seu lado, se possível, põe a mão no ombro dele e fala, está sendo um milagre, irmão, Deus vai te exaltar. Deus vai te exaltar, presbítero, em nome de Jesus. Quando levantam contra você, irmão, isso é sinal que Deus vai te exaltar. Quando levantam contra a sua vida, irmão, é o momento de você ficar tranquilo, porque você pode ter certeza que Deus vai te exaltar. Quando falarem que você não é, irmão, não para nossa satisfação com o diabo, não. Deixa que Deus vai mostrar quem você é em nome de Jesus. Quando falar que não tem jeito para você, irmão, não é momento de parar, é momento de você caminhar com mais força para dizer, estão dizendo que eu não sou, mas nem por isso eu vou parar. Deus irá exaltar na terra dos viventes. Glória a Deus. Primeiro confronto é consigo mesmo. Agora o segundo é você saber que você tem que se humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor. Talvez você pense, meu Deus, mas por que ele falou de humilhar para as pessoas primeiro e depois para Deus? Muitas das vezes a gente fala, humilha para Deus e depois humilha para outras pessoas. Irmão, a Bíblia fala que nós devemos andar humildemente com Deus. Sabe o que é isso, irmão? Se você não se humilha muitas das vezes em situações que você passa com alguém que você vê, que dirá com Deus que você não está vendo. Existe uma teoria aí, irmão, que a teoria de você colocar Deus contra a parede e forçar Deus. Confronta ele, toca a palavra dele e fala, Senhor, não é obrigado a fazer. Senhor é obrigado a fazer. Se o Senhor não fizer, é porque a sua palavra é mentirosa. Aí a pessoa já duvidou falando, eu estou vendo pregador demais falando isso na Bíblia. Aí ele fala, Senhor, o Senhor vela para que a tua palavra se cumpra, e tudo que o Senhor não fizer, o Senhor é mentiroso. Aí Deus olha lá de cima e ele fala, quem disse que eu sou obrigado a fazer alguma coisa para você? Não é? No momento que nós vemos Deus falando que você tem que fazer prova direta com Ele, ela é miséria do dízimo, do Malaquias, que é Malaquias do dízimo. É a única parte diretamente que você vê Deus vai provar isso. Eu estou falando que você deve agir e você deve fazer prova disso. Fora isso, irmão, tem muita gente querendo colocar Deus contra a parede. Senhor, se o Senhor me deu casamento, é porque o Senhor não é Deus. Irmão, com casamento, sem casamento, Deus é Deus. Se a gente fala, Senhor, se o Senhor me deu um emprego, é porque o Senhor não é Deus. Com emprego ou sem emprego, Deus continua sendo Deus. Quando nós olhamos a situação de Jó, nós vamos ver, irmão, que Jó, o que Jó fazia? Jó ele pegava, ele prestava sacrifício. Olha que homem reto, que homem íntegro. Ele, quando ele prestava sacrifício, tudo
a Deus, ele fazia isso para ele e ele fazia para os seus filhos. A Bíblia diz que ele era reto, a Bíblia diz que ele não era meio reto ou meio torto, a Bíblia diz que ele era reto, a Bíblia diz que ele era temente a Deus, mas ele foi provado por Deus. Ele foi provado. Chega um momento da vida de Jó fala assim: olha, Senhor, eu estou vendo que o homem não passa de pó, o homem não passa de nada. Chegaram os seus amigos perto dele e falavam só coisa abençoada, era Deus falando. Outro dia eu estava até conversando com um pastor amigo meu, eu estava falando: olha, tudo que os amigos de Jó estavam falando era coisa de Deus, eram mensagens abençoadas, mas o que mais machucava Jó é porque não cabia na vida de Jó. Porque Jó não tinha falhado em algo, não. Jó estava sendo provado. Então, em determinado momento da nossa vida, irmão, que nós queremos colocar Deus contra a parede, igual ninguém que artistas fazem: olha, você tem que colocar Deus contra a parede, ele tem que fazer, porque ele é Deus, irmão. Em primeiro lugar, irmão, nunca vi um filho, ele tem autoridade para colocar o pai contra a parede. Se você está passando por luta, se você está passando por prova, a primeira coisa que você tem que entender, irmão, que é o momento da sua vida que você tem que aprender através do deserto que você passa, porque do outro lado, atravessando esse deserto, você vai ver que Deus, ele foi contigo em nome de Jesus. Diz que a pessoa que está do seu lado vai falar: irmão, suporta a prova. Deus continua sendo Deus. Suporta a luta, irmão. Deus, ele continua sendo Deus. Agora põe a mão no ombro dele e fala: irmão, tem momentos que através da prova, a glorificação do nome do Senhor acontece na tua vida. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você. Quinta-feira eu preguei aqui sobre o homem da mão recebida e eu disse: olha, aquele dia, no dia dele entrar na sinagoga, Deus colocar ele de pé, no meio de todo mundo. Deus é Jesus Cristo, colocar ele de pé, para que a religião desse que não estava mudando ele nada, mas que Jesus mudava. Vai chegar o momento da tua vida que Deus vai te colocar de pé no meio das outras pessoas, e eles verão que Deus é Deus na tua vida. Deus é contigo. A Bíblia Sagrada narra várias passagens. Tiago 4:10 diz: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. 1 Pedro 5:6 diz o seguinte: olha, humilhai-vos debaixo da potente, das potentes. Quando fala da potente mão do Senhor, está querendo dizer que a mão do Senhor é poderosa. Aí a pessoa pensa: meu Deus, mas meu Deus é poderoso, por que eu estou passando essa situação? Igual tem situação que Deus permite para a gente abaixar a cabeça e refletir um pouco. Mas tem alguma coisa que eu preciso mudar na minha vida? Tem alguma coisa que eu preciso que seja restaurada na minha vida? Porque se tiver, Deus vai transformar a tua vida em nome de Jesus. Eu não estou querendo dizer que a prova não vai permanecer, mas eu estou querendo dizer que você tem que conhecer o caminho da humilhação diante do Senhor. Tem uma passagem na Bíblia, lá em 2 Crônicas, capítulo de número 12, abre para mim, você que puser, em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo de número 12. A Bíblia Sagrada fala de um rei chamado Roboão. A Bíblia fala que quando esse rei ele começou a reinar, quando esse rei ele começou ali o seu reinado, o primeiro ato dele foi o pior. Ele largou os caminhos do Senhor. Ele saiu da presença do Senhor. Roboão saiu da presença do Senhor. E o que aconteceu? Os inimigos começaram a vir contra ele a peleja. Ziclag acabou vir contra ele a peleja. E o sofrimento ia ser muito grande. Ia ser uma luta terrível. Só que a Bíblia Sagrada nos diz que quando Ziclag começou a atacar Jerusalém, quando ele começou a confrontar contra Jerusalém, a Bíblia Sagrada nos diz, lá no versículo de número 6, presta bastante atenção aí: então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: ó Senhor é justo. Sabe o que é isso, irmão? Levanta o profeta e fala com eles: olha, Roboão largou o Senhor, Roboão parou de seguir a presença do Senhor, por isso a luta está vindo, por isso a situação está vindo. Aí o que acontece? Quando o profeta diz isso para eles, eles viram e falam: olha, verdadeiramente está certo, o Senhor é justo. Sabe o que é isso, irmão? A pessoa passar a prova e falar que o Senhor é justo? A Bíblia diz que eles se humilharam. Eles se humilharam perante o Senhor. Então se humilharam os príncipes
espera no Senhor é justo. Tem momento na nossa vida, irmão, que a luta está vindo e a gente olha, não tem jeito mais, você não sabe para onde você vai correr, irmão, se humilha debaixo das potentes mãos do Senhor. O versículo de número 7 vem com a resposta: vendo o Senhor que se humilhava, veio a palavra do Senhor a Semaías: humilharam-se, não os destruirei, mas em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Sisaque. Sabe o que Deus está querendo dizer a respeito disso aqui, irmão? Tem momento que a resposta só vem quando você abaixa a cabeça e se humilha diante da presença do Senhor. A Bíblia Sagrada ensina que os ministros do altar têm que se humilhar e se pano de carne cinza, que nós devemos orar no Senhor, que nós devemos orar e vigiar, mas que nós devemos ficar em constante oração. A Bíblia Sagrada nos diz que todo tempo é tempo de oração. Sabe o que é isso, irmão? Tem momento na nossa vida que é momento a gente diz: olha, Senhor, o Senhor é tudo na minha vida, eu não sou nada. Eu tenho que aprender muito, mas eu creio que o Senhor tem livramento para a minha vida. A Bíblia Sagrada também fala de Daniel. Daniel lá no capítulo 10, versículo de número 12. Daniel, capítulo 10, versículo de número 12. A Bíblia diz que esse texto que ele propôs o seu coração, propósito de oração. E quando ele propôs o seu coração, propósito de oração, a Bíblia diz que houve uma luta tremenda no céu. O céu parecia de pronto. Nas regiões celestiais, demônios brigando. A resposta não vinha, o mensageiro foi retido, só que a Bíblia Sagrada nos diz que quando ele estava chegando no final do seu propósito, veio a resposta de Deus. E o anjo aparece a Daniel e diz: olha, Daniel, quando você propôs o seu coração, ou seja, não quando você começou. Eu acho tremendo essa passagem que diz o seguinte: quando você propôs, quando você colocou o intento do seu coração de se humilhar perante o Senhor e orar, a resposta já estava garantida. Alguém disse: com Deus exalta aquele que se humilha debaixo das suas mãos. Deus exalta aquele que se humilha. A Bíblia Sagrada diz: resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Então, aprende que o diabo, irmão, você resiste ele de frente. O diabo, você levanta a cabeça Deus, e resiste ele de frente, porque ele vai sair correndo. Agora, para Deus você não levanta, para Deus você abaixa, porque Ele é seu Senhor, Ele é seu Salvador, e Ele quer operar muita coisa na sua vida. Se humilhar. Há quanto tempo tem que você não se humilha na presença do Senhor, irmão? Há quanto tempo tem que você não entrega a sua vida nas mãos do Senhor e fala: Senhor, eu preciso de uma resposta, mas eu sei que eu não sou nada, é o Senhor que direciona a minha vida. Eu falei que essa mensagem ela confronta muito o nosso ego, irmão. Você sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente não quer humilhar dentro da nossa casa. Muitas vezes a gente quer humilhar na igreja onde a gente congrega. Muitas vezes a gente não quer se humilhar para as pessoas que a gente conhece no nosso ambiente de trabalho. E a gente pensa que levantando a cabeça e confrontando as pessoas, nós vamos chegar no objetivo que queremos. Tem momento da nossa vida que é momento de silêncio. Deus opera muitas das vezes no silêncio. Porque quando você cala, aí é que Deus começa a falar. Quando você cala, aí é que a voz de Deus emana. Fique sobre os seus pés nessa noite em nome de Jesus. Como Sisaque veio contra Israel, quando ele começou a pelejar contra Jerusalém, a Bíblia Sagrada nos diz que quando o profeta ficou sabendo de tudo aquilo que estava acontecendo, a primeira atitude deles foi a seguinte: olha, nós vamos nos humilhar na presença do Senhor. Vamos nos humilhar agora, porque o Senhor vai nos atender, irmão. Deixa eu dizer algo para você, essa palavra tem sido só de tristeza, irmão. Não pense que quem vai enxugar a sua lágrima no seu próprio ego, você confrontando as pessoas e dizendo: eu tenho razão, eu sou melhor do que todo mundo. Sabe quem vai colher e limpar as suas lágrimas? É o anjo do Senhor. Deus, Ele está recolhendo cada uma das suas lágrimas, em nome de Jesus. Você vai dar a mão a essa pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Dá a mão para ela, vire para ela, antes de nós começarmos a orar, e fala com ela: meu irmão, não preocupa não, que o tempo da humilhação vai passar.
E o Senhor vai te exaltar, porque você está se humilhando debaixo das mãos do Senhor. Fale com Ele. O tempo da humilhação vai passar, irmão, em nome de Jesus. Tem gente que já não está aguentando, o Espírito de Deus me revela, tem pessoas que já não estão aguentando mais a humilhação que está passando no ambiente de trabalho, irmão. Tem sido afrontados muitas das vezes por pessoas que dizem conhecer a Deus e não conhecem. Deus está dizendo para você que Ele está olhando para você lá dentro do seu trabalho, em nome de Jesus. Vai chegar o momento de Ele te colocar de pé lá e te exaltar. Eu falei quinta-feira aqui, mas vou tornar dizendo que hoje o presbítero está aqui para me falar. O presbítero disse que o dia desse passado ele foi orar para o juiz. Para o juiz. E muitas das vezes, irmãos, essas pessoas olham para a pessoa e olham para aquilo que ele tem, para aquilo que ele possui, e não vão determinar valor, às vezes, na pessoa pelo que ele representa. E quando ele foi orar para essa pessoa, ele estava contando para a gente que a primeira coisa que ele virou e falou: vou seguir, estava se põe de joelho que eu vou orar por você. Mas sabe o que é isso, irmão? Muitas das vezes, irmão, Deus nos coloca em posição de destaque, nos exalta na presença de pessoas que você nem entende. Vai chegar pessoas perto de você que muitas das vezes tem desprezado, e tem vai chegar para você e vai dizer: olha, fala um pouco desse Deus que você está servindo em nome de Jesus. Fala um pouco desse Deus que você está servindo. Eu vou começar a orar por você em nome de Jesus, enquanto a equipe de louvor prepara para cantar o hino Noites Traiçoeiras, nessa noite, em nome de Jesus. Eu vou começar a orar por você enquanto ele estiver louvando a Deus, porque eu quero dizer para você que talvez você está passando alguns momentos da sua vida que parece